Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso Mestre, tão amado, tão querido, nos envolva em seu amor e nos ampare sempre. Como vocês devem saber, devem ter visto na televisão, em órgãos, em entidades públicas, nesse mês de setembro tem-se início uma campanha que tem ocorrido em todo o Brasil chamada de Setembro Amarelo, que é uma campanha do governo federal junto com a sociedade civil em prol da vida, prevenção e enfrentamento ao suicídio. Por que o movimento espírita abraçou essa campanha? O movimento espírita brasileiro abraçou essa campanha porque o enfrentamento ao suicídio é uma bandeira muito antiga da doutrina espírita. Há mais de 20 anos, a Federação Espírita Brasileira lançou uma campanha chamada Campanha pela Vida, uma campanha que conscientiza as pessoas para que elas se prontifiquem e se coloquem contrárias ao aborto, se coloquem contrárias à pena de morte e que combatam, na medida das suas possibilidades, o suicídio, a eutanásia ou qualquer outra forma de violência ou de atentado contra a vida. Então, o que o movimento espírita brasileiro faz hoje é encorpar essa campanha nacional, mas que já é uma bandeira muito antiga da doutrina espírita. É uma preocupação fundamental do espiritismo defender a vida. Pois bem, nós nos encontramos em um período no qual as taxas de suicídio têm crescido bastante, não só no Brasil, como em vários outros países do mundo, levando muitos governos a se preocuparem com a situação e buscar então planos de combate e de enfrentamento ao suicídio. Dentro destes planos de combate e enfrentamento ao suicídio estão os estudos chamados de suicidologia. A suicidologia é uma disciplina do conhecimento humano que se encontra em uma interface de várias outras áreas. A medicina, a psicologia, a sociologia, várias áreas do conhecimento humano tentando compreender este acontecimento, tentando compreender este fenômeno que vem crescendo e, infelizmente, atingindo um número cada vez maior de pessoas. Uma das descobertas mais importantes dessa área de estudo é que as pessoas que tiram a própria vida não querem morrer. Eu sei que isso vai soar muito paradoxal para vocês e muito estranho. Como assim? A pessoa tira a própria vida e ela não quer morrer. Por mais paradoxal que isso possa parecer, é verdade. A imensa maioria das pessoas que chega ao extremo do suicídio se encontra em um estado profundo de dor, de sofrimento e de angústia. O que estas pessoas querem não é tirar a vida, não é morrer, não é deixar de existir. O que elas querem é pôr um fim neste sofrimento agudo e profundo. Foi muito importante, então, que essa área do conhecimento humano fizesse essa descoberta, porque sabendo que o que estas pessoas querem não é a morte, mas o auxílio, mas o socorro, se tornou mais fácil auxiliá-las neste processo doloroso pelo qual elas passam. Outra descoberta fundamental foi que a imensa maioria das pessoas que cometem suicídio ou que tentam suicídio sofrem de transtornos psíquicos. As chamadas doenças mentais estão associadas diretamente ao suicídio. E aí chega o nosso primeiro grande problema, porque nós ainda temos um preconceito terrível contra as doenças mentais, contra os distúrbios psíquicos. Se alguém nos diz, amigo, amiga, eu estou com diabetes,
de falar, vamos tratar isso aí, eu conheço um médico muito bom, sei de cirurgias que têm obtido bom resultado na reversão do diabetes. Se alguém nos fala, amigo, amiga, eu estou com hepatite, fala, minha tia mora numa cidade e nessa cidade tem um tratamento muito sofisticado para hepatite, vou ligar para a titia, você se hospeda. Nós nos movimentamos para auxiliar as pessoas. Mas se alguém nos diz, eu estou com depressão, eu estou com transtorno de ansiedade, nós achamos que é uma doença menos séria. E por ignorância, chegamos a achar que é, me perdoem a expressão, frescura da pessoa. E não é. Os transtornos psíquicos, as chamadas doenças do humor, são doenças sérias e tão sérias quanto quaisquer outras doenças. A imensa maioria das pessoas, então, que se encontra passando por estes problemas de saúde, perde ou tem comprometida momentaneamente a capacidade de, por meio de uma análise racional da própria vida, perceber que os problemas que elas estão vivendo naquele momento têm solução. Como estas pessoas se encontram com dificuldades de perceber a solução, de perceber os caminhos que as podem levar para fora da doença e para fora do agravado quadro de sofrimento e angústia que a doença causa, estas pessoas muitas das vezes se refugiam no suicídio, principalmente porque elas percebem que a dor e o sofrimento delas causa ainda dor e sofrimento na família, ampliando ainda mais uma outra sensação comum nos distúrbios psíquicos, a sensação de impotência e a sensação de que a pessoa é um peso sobre a vida das outras pessoas. Então vejam, é um quadro agravado de sintomas, de dores e de aflições. A pessoa de repente se percebe, naquela expressão comum que todos nós conhecemos, ela se percebe no fundo do poço. E ao se perceber no fundo do poço, na imensa maioria das vezes ela se sente só. Ela se sente isolada, se sente desconectada das outras pessoas e, consequentemente, ela se sente desamparada. É por isso que essa campanha do Setembro Amarelo e a campanha em prol da vida da Federação Espírita Brasileira tem insistido conosco para que nós façamos um esforço significativo de auxiliar as pessoas. Porque, ao contrário dos mitos que se espalha sobre o suicídio, quem quer cometer suicídio pede sim ajuda. Vocês já devem ter ouvido aquela frase falsa sobre o suicídio: quem quer se matar, se mata, não manda recado. Isso é falso. Mais de 90% dos casos de suicídio são antecedidos por pedidos de socorro. Esses pedidos de socorro nem sempre são claros, mas se vocês notarem em amigos, em parentes, em conhecidos, discursos, postagens nas redes sociais que dão indício de desvalorização da própria pessoa ou da vida de um modo geral, isso é um pedido de socorro. Se a pessoa diz, a minha vida não vale nada, seria melhor morrer, seria melhor que eu não pesasse sobre ninguém, ou não vale a pena pensar no futuro, tudo isso são indicativos de que a pessoa entrou em uma zona extremamente perigosa, chamada ideação suicida. A pessoa começou a pensar no suicídio como uma opção viável de solução dos próprios problemas, mas ela não vai e se mata, ela pede socorro. Ela pede socorro
Ela pede socorro por meio de redes sociais, ela pede socorro por meio de conversas nas quais ela demonstra que está precisando de socorro. Como então nós acreditamos na possibilidade? Como então nós acreditamos na possibilidade do socorro? Esse é o momento mais adequado para que se possa socorrer a pessoa que se encontra nesse estado de ideação suicida e pedindo socorro e amparo para esse quadro agravado no qual a pessoa se encontra. Muitas das vezes nós queremos auxiliar, porém não sabemos qual é a melhor maneira de auxiliar. A pessoa detecta. Não adianta pôr a culpa nos espíritos, é falta de bateria. A pessoa detecta em um amigo ou em um parente esse comportamento de ideação suicida e pensa: eu quero ajudar. O que eu tenho que fazer? Primeiro passo, converse com a pessoa. Deixe a pessoa à vontade para ela dizer que tem um problema de saúde. Ouça. Lembram da história que Deus, ao nos criar, nos equipou com uma boca e duas orelhas para ouvir mais e falar menos? Então essa primeira abordagem tem que ser uma disposição à escuta. Nós precisamos ouvir, e ouvindo a pessoa, talvez ela se sinta à vontade para dizer que tem um problema de saúde e que precisa de ajuda. Se não conseguirmos atingir a pessoa por meio dessa conversa, segunda opção, conversar com a família da pessoa. Pai, mãe, marido, mulher. No caso dos filhos, é fundamental conversar com os pais, principalmente se forem menores. Se forem crianças ou adolescentes, sempre tem que conversar com os pais. Às vezes aqui alguém é professor e tem uma criança assim na sala de aula, passando pela experiência da ideação suicida. Tem que chamar os pais para conversar. A família é o meio social mais eficaz de combate e prevenção ao suicídio. E muitas das angústias que quem está em estado ou em caso de ideação suicida sente são também relacionadas à família. Conversar com a pessoa, conversar com a família e outro passo fundamental, auxílio profissional. É necessário encaminhar a pessoa para um médico, um psiquiatra, que, se for necessário, vai recomendar medicação. Aí vem um outro problema. Porque se nós já temos preconceito com as doenças psíquicas, temos ainda mais preconceito com a medicação. E no começo da medicação, às vezes ela causa sonolência, causa irritação, a pessoa fica agitada, é assim mesmo. Leva tempo, às vezes alguns meses, para que o profissional da área médica acerte a dosagem da medicação. Se for um profissional responsável, vai recomendar que, associado ao tratamento psiquiátrico, a pessoa busque acompanhamento psicológico. Se for primeiro ao psicólogo e for um profissional responsável, vai recomendar a procura do psiquiatra. Não tenho dinheiro para isso. Pelo menos na cidade de Porto Velho, nós temos 3 CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Não me falha a memória, é isso a sigla. Que tem profissionais da área e inclusive tem a medicação disponível.
não pode parar de tomar, a não ser que o médico recomende. Por que eu falo isso? É comum que pacientes tomando medicação psiquiátrica se sintam melhor. E aí para de tomar a medicação por conta própria. Se você está com hepatite e está tomando a medicação e se sente melhor, você vai parar com a medicação? Não! Só para se o médico recomendar. Então, é necessário buscar auxílio profissional, porque estes profissionais são treinados para lidar com estas situações. E colocamos um outro elemento no processo terapêutico de auxílio a quem está nessa situação: auxílio espiritual. Ok? Já que somos espíritas, falaremos do auxílio espiritual oferecido pela doutrina espírita. Diversos companheiros de ideal espírita, encarnados e desencarnados, asseveram que os transtornos psíquicos têm problemas espirituais como coadjuvantes. Ou seja, a presença de espíritos, às vezes vingativos, às vezes odientos, junto de nós, pode desencadear os transtornos psíquicos. Ou a presença destes espíritos junto a um paciente psiquiátrico pode intensificar o problema. Então, a terapia espírita é um coadjuvante. Atenção! Se em algum momento da vida forem em um centro espírita, aqui na federação nunca vai acontecer, nos centros espíritas adesos à federação espírita nunca vai acontecer, porque nós orientamos a esse respeito. Mas se forem em um centro espírita e a pessoa falar, seu problema é obsessão, pode parar com a medicação, corra de lá. A mesma coisa se for uma igreja evangélica, católica ou qualquer outra instituição religiosa. Só quem recomenda uso e suspensão de medicação é o profissional da área médica. O que nós fazemos no centro espírita é recomendar oração, passe, água fluidificada, prática do evangelho no lar e um esforço cotidiano para inversão de pensamentos, para tentar sair dos pensamentos depressivos e buscar pensamentos que valorizem a vida, instaurar no ambiente doméstico práticas de relação com as pessoas que sejam saudáveis, ou seja, práticas baseadas nas regras de amor, perdão e caridade recomendadas por Jesus. É isso a terapêutica espírita. E é claro que a pessoa que busca o centro espírita procurando ajuda para estes casos terá seu nome levado aos grupos de oração, para que a oração seja feita, ou várias orações, em favor daquela pessoa. Há diversos estudos em várias universidades brasileiras, em universidades alemãs, em universidades americanas, mostrando que a pessoa que é alvo de orações responde melhor a tratamentos médicos, mesmo que a pessoa não saiba que estão rezando por ela. Então já está demonstrado o poder coadjuvante da oração nestes tratamentos. Nós temos assim uma vasta rede de socorro que precisa ser mobilizada e fundamentalmente a possibilidade de conversar com essa pessoa. Ainda esse ano, o CVV, o Centro de Valorização à Vida, disponibilizou um número de telefone que é nacional, 188. Recebe inclusive ligação de telefone celular. Em qualquer lugar do Brasil a pessoa pode ligar e haverá alguém treinado
para ouvi-la. Esse é o grande desafio, ouvir quem está nessa situação. Porque se alguém já passou por esse esforço, sabe que a pessoa se encontra geralmente em um estado profundo de carências e às vezes ela, em sua cabeça, criará uma série de hipóteses, às vezes falsas, sobre a nossa intenção em auxiliá-la. Às vezes a pessoa perdeu a percepção da coerência. Então ela vai ligar para a gente de madrugada, vai. Às vezes ela fará chantagens emocionais, fará. E às vezes nós vamos pensar, essa pessoa está fazendo isso para chamar atenção. E está. É o modo de pedir socorro. Agora vejam, pensem na realidade de vocês. Quero chamar a atenção de uma pessoa. O que eu faço? Tomo banho, passo perfume, me arrumo, mudo o padrão das minhas conversas. Esse é o normal. Uma pessoa que tenta chamar a atenção, ameaçando a própria vida, claramente está em um estado patológico, ela precisa de socorro. Então, o apelo da doutrina espírita é para que todos nós nos sensibilizemos. É muito provável que próximo de nós, no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente profissional, haja pessoas pedindo socorro. Nós precisamos estar atentos. E se não nos achamos aptos, capacitados para fazer esse socorro, procuremos quem esteja para que possa auxiliar a pessoa. Por fim, ainda é necessário esclarecer um outro ponto. A dor que o suicida sente, a pessoa que efetivou o suicídio, ela é uma dor muito grande. A experiência mediúnica, a experiência da literatura espírita tem nos mostrado isso. Por quê? Como falamos no começo, a intenção não é morrer, é acabar com o problema. O que o suicida faz é matar o corpo físico. O espírito é imortal, ele continua vivo. Morto o corpo, o espírito desperta na realidade espiritual. E o seu choque é imenso, porque ele percebe que continua vivo, não solucionou o problema, agravou o quadro de sofrimentos da própria família. E em muitos casos, o seu corpo espiritual, o seu perispírito reflete o suicídio. Então, se a pessoa tomou veneno, cortou os pulsos, se enforcou ou algo do gênero, o perispírito dela pode, na realidade espiritual, refletir esses quadros, havendo uma percepção agravada de dor. Todo esse quadro é extremamente doloroso. Então, se essa opção de enfrentamento das dificuldades da vida em algum momento passa pelas nossas mentes, procuremos ajuda. Nós estamos em um quadro de adoecimento psíquico. Não tenhamos vergonha de admitir: estou em estado de depressão, estou em crise de ansiedade, estou com um transtorno de pânico. Nós precisamos de ajuda. Gente, todo mundo adoece. Não vamos rotular o irmão com aqueles tratamentos de antigamente para as pessoas que tinham transtornos psíquicos, assim como há pessoas com transtornos do aparelho digestivo, do aparelho hormonal. Há pessoas, ou nós pessoas, podemos em algum momento das nossas vidas desenvolver os chamados transtornos psíquicos. Mais do que julgamento, o que nós precisamos é de auxílio, o que nós precisamos é de socorro. É fundamental que a família se prepare para auxiliar
as pessoas neste estado. E principalmente, é fundamental que a família esteja atenta às crianças. As crianças têm entrado em um padrão de vulnerabilidade quanto ao suicídio, graças a isso aqui. O acesso das nossas crianças ao telefone celular ou ao computador e à internet tem sido um pouco perigoso, porque circulam pela internet uma série de materiais voltados para a criança com contextos suicidas. Então é necessária muita atenção e muito cuidado, e principalmente o diálogo dentro do lar acerca destas possibilidades de problemas. Há na história do cristianismo, na sua origem, um caso de suicídio. Todos vocês devem saber que Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, após o seu ato de traição, se arrependeu profundamente, procurou os inimigos de Jesus, devolveu o dinheiro para que eles não prendessem Jesus. Porém, era tarde. Judas entra então em um estado profundo de arrependimento, de sofrimento, e acha que seu ato não tem salvação, não há a possibilidade de mudança. E então Judas comete suicídio. Isso está relatado no Novo Testamento. Há uma tradição espírita, na verdade nem é uma tradição espírita, isso é uma tradição antiga do próprio cristianismo, que diz que Jesus, antes de ascender aos céus, teria descido aos infernos para resgatar a alma de Judas. Se Jesus se compadeceu do ato tresloucado de Judas, que em estado agravado de sofrimento tirou a própria vida, quem somos nós para julgar os nossos irmãos que em estado agravado de necessidade, dor e sofrimento tiram a própria vida? Se não pudermos auxiliar, busquemos a oração, pois com certeza a oração poderá produzir efeitos positivos no socorro a este necessitado. Mas o ideal ainda é que nós mobilizemos esta equipe de socorro, profissionais da saúde, família ou qualquer outro recurso à nossa disposição. A vida é um presente que Deus nos dá. Todos nós devemos assumir o compromisso de valorizá-la. Que Jesus nos abençoe e seu amor esteja sempre conosco.